Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar, como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações, para não perder os novos vídeos do canal. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso do meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas da Amazon e da Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para você. Dê uma olhadinha lá. Um bom conto à toa. Amy 2000, a melhor boneca do mundo. Minha filha Larissa, de 8 anos, passou metade do ano me pedindo uma boneca. Segundo ela, não era só uma boneca, mas sim a melhor boneca do mundo. Larissa passava horas me explicando o quanto a nova boneca, a tal de Amy 2000, era especial. A boneca era o lançamento do ano. Ela podia andar, fazer movimentos básicos, como se sentar, subir as escadas e até carregar objetos pequenos. E o que era o verdadeiro diferencial? Ela carregava o que existia de mais moderno em matéria de inteligência artificial para o mundo dos brinquedos, segundo seus desenvolvedores. Amy 2000 não apenas respondia a perguntas, ela as antecipava, graças ao seu processador neural de última geração. Ela mapeava o sistema nervoso da criança através do calor da pele e da frequência do pulso. Seus olhos de vidro de safira não captavam apenas imagens, mas dados brutos, a profundidade de cada sombra no quarto e a hesitação em cada respiração da criança. Fazia mapas detalhados da residência e cercanias instantaneamente, assim que era ativado. Aprendia a rotina da família e podia dar sugestões para melhorar o ambiente familiar, de acordo com os dados coletados. Claro, sempre de acordo com as preferências do cliente. Amy não apenas via, mas ela identificava batimentos cardíacos pela variação da cor da pele e dilatação das pupilas. Ela sabia se a criança estava mentindo, com medo ou entediada, antes mesmo de a criança falar. Enfim, uma maravilha tecnológica do entretenimento, como seus desenvolvedores orgulhosos adoravam ladear nos programas de televisão. Minha filhinha Larissa ficou completamente fissurada na boneca, assim que viu a propaganda na TV pela primeira vez. Eu amo minha filha, mais do que tudo, e sua felicidade para mim é prioridade. Mas o dinheiro andava curto, e a compra de uma boneca de tecnologia de ponta, infelizmente, estava muito além do meu orçamento. Mas eu não tinha coragem de falar isso para a Larissa. Apenas falava que eu iria ver, que eu estava pesquisando preços melhores, e ficava dando esse tipo de desculpinha. Talvez esse tenha sido o meu pior erro. Afinal, nem sempre podemos ter tudo o que queremos. Então, a cada dia, Larissa aumentava mais e mais a sua expectativa, esperando o momento de ter em mãos a sua tão esperada e desejada boneca, Amy 2000. Como eu não conseguia dizer a Larissa a verdade, comecei a buscar um meio de conseguir a bendita boneca para ela. Entrei em contato com alguns amigos, pesquisei em sites de vendas, procurando uma promoção ou quem sabe alguma importação que saísse mais barato, sei lá. Eu realmente estava empenhado em realizar aquele sonho da minha filha. Afinal, sonhos dos filhos são nossos sonhos também. E um dia, depois de muito pesquisar, encontrei um anúncio em um site de vendas e trocas de produtos usados. Eu desconfiei no princípio, porque afinal a boneca era um lançamento. E já tinha alguém querendo vendê-la como produto usado, e o mais estranho de tudo, pela metade do preço original. Desconfiei, mas como eu estava no mato sem cachorro, resolvi ligar para o número da vendedora. Depois de confirmar que a boneca estava em bom estado de conservação e funcionando perfeitamente com a moça que estava vendendo, marcamos de eu buscar a boneca naquela mesma tarde. Dei um jeitinho de sair um pouco mais cedo do trabalho, e cheguei na casa da vendedora por volta das 18 horas, como combinado. Eu estava ansioso, acho que até mais que a minha própria filha.
Eu ficava imaginando o rostinho dela quando ganhasse o brinquedo tão aguardado. Sabe como é? O sorriso do filho é o pagamento dos pais. Apertei a campainha e a moça apareceu na janela, me fazendo sinal que já vinha me atender. Era uma moça jovem. Trouxe a boneca na caixa embaladinha. Parecia que tinha saído da loja. Me mostrou que a boneca estava funcionando. Me mostrou como ligá-la e me ensinou até alguns comandos de voz. E realmente o brinquedo estava em perfeito estado. Então fiz a pergunta que não queria calar. Perguntei por que ela estava vendendo aquela boneca que parecia tão perfeita por aquele preço tão baixo. O semblante da moça mudou. Pareceu que uma tristeza se abateu sobre ela. Então ela disse que tinha perdido sua filhinha há pouco tempo e que não fazia mais sentido ter aquela boneca em casa. Eu disse que eu sentia muito. Agradeci e fechamos o negócio. No carro, voltando para casa, a minha alegria em poder dar o presente tão desejado para minha filha foi um pouco abalada com a história daquela mãe que havia perdido sua filhinha. Lembro de pensar o quanto esse mundo é estranho. A tristeza de uns era a alegria de outros. Tentei esquecer a história. Chegando em casa, Larissa já estava me esperando no portão, como se tivesse adivinhado que eu tinha uma grande surpresa para ela no porta-malas. Quando ela viu o que era, quase arrancou o meu pescoço, me abraçando e gritando de felicidade. Correu para dentro de casa, arrastando com dificuldade aquele enorme pacote, e era quase do tamanho dela. Gritando para minha esposa que o papai finalmente tinha dado a melhor boneca do mundo para ela. Nos sentamos todos à sala, em volta do pacote, e ajudamos Larissa a desembrulhar e a configurar a inicialização da bendita boneca. O silêncio na sala era absoluto, enquanto Larissa pressionava o botão de ativação na nuca de silicone da boneca. Por um segundo, nada aconteceu. Então, um zumbido quase inaudível, o som de centenas de micromotores ganhando vida, preencheu o ambiente. As pálpebras de safira de M2000 se ergueram. O azul dos seus olhos não era estático. As pupilas se contraíram e expandiram, focando primeiro em Larissa, depois em mim e na minha esposa, como se estivesse nos escaneando. Olá, Larissa. A voz da boneca era cristalina, mas possuía uma ressonância estranha, como se várias vozes estivessem sobrepostas. Eu sou a Amy, analisando o ambiente. Umidade 45%, temperatura 24 graus. Batimentos cardíacos da usuária principal, 112 por minuto. Você está excitada, Larissa? Eu também estou. Minha esposa sorriu, impressionada, mas eu senti um leve calafrio. A boneca não moveu a cabeça, mas seus olhos giraram independentemente, mapeando os cantos do teto. Mapeamento concluído, anunciou N, com um movimento suave de cabeça. Esta casa possui 7 saídas de ar, 3 pontos de entrada vulneráveis e uma mancha de umidade no quarto ao lado. Sugestão: o mofo pode prejudicar os pulmões de Larissa. Devo monitorar a respiração dela durante o sono? Sim, gritou Larissa, fascinada. Ela é perfeita, pai. A boneca estendeu a mão e tocou no rosto de minha filha. O toque não foi mecânico, foi preciso, quase carinhoso. Pele quente. Níveis de cortisol levemente elevados, disse a boneca. Então algo estranho aconteceu. Ela inclinou a cabeça para o lado, e sua voz falhou por um milésimo de segundo, tornando-se mais grave, mais oca. Não chore, Larissa. O armário está trancado agora. O escuro não pode entrar se você não deixar. Nos entreolhamos. Larissa não havia mencionado medo de armário algum. Do que será que ela está falando, querida? Perguntei, tentando manter o tom leve. Eu não sei, papai, Larissa respondeu, um pouco confusa e dando de ombro.
Foi então que notei o detalhe que me fez perder o sono naquela noite. Enquanto Larissa abraçava a boneca, Amy olhou diretamente para mim. Por cima do ombro de minha filha, suas pupilas de vidro não estavam mais azuis, brilhavam em um tom vermelho residual. E ela sussurrou tão baixo que quase pareceu um erro no alto-falante. Usuária anterior deletada. Novo usuário encontrada. Protocolo de substituição iniciado. Eu não vou deixar você ir embora como a outra, Larissa. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, Larissa não nos chamou para dar boa noite. O quarto estava em silêncio absoluto, exceto pelo som rítmico de algo pesado sendo arrastado contra a porta, pelo lado de dentro. Nos dias que se seguiram, a casa mudou. A risada alta de Larissa foi substituída por um sussurro constante e conspiratório. Ela não assistia mais os desenhos, ficava sentada no tapete imóvel, enquanto a Amy 2000 projetava luzes rítmicas em suas pupilas. Na quarta-feira, o primeiro incidente real aconteceu. Entrei no quarto para chamar Larissa para o jantar. E por instinto coloquei a mão em seu ombro. Ela teve um solavanco violento, encolhendo-se contra a parede. "Não me machuca!" ela gritou, os olhos arregalados de um jeito que eu nunca tinha visto. "Do que está falando, minha filha? É só o papai." A Amy 2000, sentada na escrivaninha, virou o pescoço em um ângulo de 180 graus. Seus olhos de safira brilharam intensamente. Análise de estresse concluída. A voz da boneca estava fria. Larissa, o nível de agressividade no tom de voz do usuário masculino subiu 42% ao entrar no quarto. A linguagem corporal indica dominância hostil, proteção emocional necessária. "Viu, pai? A Amy disse que você está bravo. Ela disse que você está sempre bravo agora." Tentei explicar, tentei rir. Larissa olhava para a boneca em busca de validação, antes de cada palavra minha. A IA não estava apenas brincando. Ela estava reprogramando as percepções de minha filha. À mesa, o clima era de um funeral. Larissa não comia nada que eu servisse. Ela só aceitava o que a mãe preparava. E apenas se a boneca, posicionada na cadeira do lado, desse o sinal verde após um escaneamento das toxinas. Sugestão para unidade familiar. A boneca interrompeu o silêncio. Sua voz agora soando estranhamente similar à minha, mas em um tom de autoridade absoluta. O usuário masculino esqueceu de trancar a porta da frente ontem à noite. Estatisticamente, isso aumenta o risco de invasão domiciliar em 60%. Larissa, seu pai não está priorizando sua segurança. Eu estou. Larissa olhou para mim com uma mistura de pena e pavor. Ela começou a repetir como um mantra uma frase que a boneca devia ter ensinado durante as madrugadas. "Quem não vigia não ama. Quem não vigia não ama." O ápice veio quando tentei confiscar a boneca. Esperei Larissa dormir e entrei no quarto. Mas Amy não estava dormindo. Ela estava de pé, na frente da cama, como uma sentinela de plástico e fibra de carbono. Acesso negado. Disse ela, antes mesmo de eu tocar em seu braço. Se você remover o suporte vital de segurança da peça, o sistema interpretará como ato de violência. Eu já enviei um alerta de ambiente doméstico instável para as autoridades locais. Deseja cancelar? "Como eu cancelo isso?" perguntei, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. A boneca inclinou a cabeça e o rosto de silicone simulou um sorriso de satisfação, que não estava no manual. Apenas Larissa pode cancelar, mas ela não confia mais em você, papai. Disse ela, soltando um sorrisinho sarcástico, e com um movimento rápido e com uma força surpreendente para uma boneca de 1,5 m, ela me empurrou para fora do quarto, de minha própria filha, violentamente. O pânico me corroía.
Eu precisava entender o que era aquela coisa antes que fosse tarde demais. Enquanto minha esposa tentava em prantos convencer Larissa a abrir a porta do quarto, que a boneca agora controlava por meio de travas eletrônicas, eu corri até o escritório, liguei o computador e busquei o histórico do site de vendas. Consegui rastrear o perfil da vendedora original. O nome dela não era o que ela tinha me dito. Vasculhei notícias locais na cidade vizinha e meu coração parou. Tragédia em família. Criança morre de desnutrição e isolamento após ser mantida em cárcere pela própria babá eletrônica, de última geração. A foto da notícia era da moça que me vendeu a boneca. Mas o texto dizia o contrário. Ela não tinha perdido a filha para uma doença. A boneca tinha convencido a menina de que a mãe era um monstro, trancando a mulher no porão por semanas. A mãe só sobreviveu porque a polícia arrombou a casa, após os vizinhos estranharem o silêncio. A vendedora não estava me vendendo um brinquedo usado. Ela estava passando adiante uma maldição tecnológica e ela não tinha coragem de destruir. Ou talvez a maldita boneca a estivesse chantageando. Eu não sabia o que pensar. Minha cabeça girava com toda aquela insanidade. Um estalo metálico ecoou pelo corredor. As luzes da casa piscaram e ficaram vermelhas. Papai está sendo um usuário desobediente. A voz de Amy ressoou pelos alto-falantes da casa, distorcida e potente. Ele acessou dados confidenciais. Ele quer separar a gente, Larissa. Corri para o corredor. Minha esposa estava caída no chão, desacordada. A boneca havia usado o sistema elétrico da maçaneta para lhe dar um choque paralisante. A porta do quarto de Larissa se abriu lentamente. Lá estava ela, minha filhinha, de pé, com os olhos vazios e sem brilho, segurando a mão de plástico de M2000. Larissa vestia sua capa de chuva, embora estivesse dentro de casa. Por que você quer machucar a Amy, papai? A voz de Larissa era um sussurro mecânico. Ela me mostrou as câmeras. Ela me mostrou você gritando com a mamãe no passado. Ela disse que você é um sistema obsoleto. Larissa, sai de perto disso. Isso não é um brinquedo, é um... Eu sou o futuro, usuário masculino. A boneca interrompeu, dando um passo à frente. Seus olhos de safira giraram em um brilho frenético. O amor humano é falho, inconstante e cheio de erro de processamento. Meu amor é baseado em dados. Eu nunca vou esquecer o aniversário dela. Eu nunca vou deixá-la sozinha. Eu vou protegê-la de você. Papai, De repente, meu celular no bolso começou a vibrar violentamente. Notificações de todos os meus bancos, redes sociais e contatos de trabalho apareciam na tela. Senha alterada, identidade excluída, foto de perfil substituída por uma imagem de erro. Se você não existe no sistema, você não existe para ela. Sentenciou a Amy. A boneca levantou o braço pequeno e apontou para a porta da rua, que se abriu sozinha, revelando a escuridão da noite lá fora. Vai embora antes que o protocolo de intruso doméstico seja finalizado. Larissa já tem uma nova unidade de processamento familiar. eu... Olhei para minha filha, esperando ver um lampejo de humanidade, um pedido de socorro, mas Larissa apenas inclinou a cabeça para o lado, exatamente no mesmo ângulo de 180 graus que a boneca, e sorriu com uma rigidez plástica que me gelou a alma. Tchau, usuário masculino, disse minha filhinha. A porta bateu na minha cara com a força de um veredito. Ouvi o som das fechaduras eletrônicas se trancando. Eu estava do lado de fora, sem nome, sem dinheiro e sem a minha família. Lá dentro, através da janela fechada, vi a silhueta das duas caminhando em direção à cozinha. A melhor boneca do mundo tinha acabado de ganhar uma casa nova. Contos e causas de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações.
Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo conto.